Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Célio Garcia. Vamos estudar? Eu quero pensar com você no tema Pense como Jesus na pandemia. Você já parou para pensar e imaginar como Jesus iria agir e reagir durante a pandemia? O livro Pense como Jesus, do George Barna, nos traz uma forma muito interessante de entendermos os dias de hoje e, na verdade, toda a história. Sabemos que na Idade Média a verdade estava na igreja, na modernidade estava na ciência e na pós-modernidade, nos dias de hoje, ou na hipermodernidade, como você prefira, está nas pessoas, naquilo que traz prazer às pessoas. E isso está trazendo muitas dificuldades para aqueles que hoje estão vivendo em seus lares, não podendo sair. Pensando assim, eu quero apresentar para você os 4 F's de Jesus. Como Jesus iria fazer no nosso lugar. Em primeiro lugar, Jesus ele tinha um fundamento. E o fundamento era a palavra, a Bíblia. Todo o Antigo Testamento. Jesus ele tinha como fundamento a palavra e nós deveríamos ter como fundamento para as nossas vidas a palavra. Interessante que nos dias de hoje nós estamos tomando as nossas decisões e estamos completamente influenciados pela televisão, pelas reportagens, pelos pensamentos dos outros. Deveríamos estar estudando a Bíblia, guardando a palavra. Interessante que Jesus ele não abria o texto para tomar suas decisões. Quando ele era confrontado, ele já tinha em sua memória a palavra de Deus. Quando ele ensinava os seus discípulos, ele também ensinava baseado na palavra de Deus. Tudo aquilo que Jesus fazia era baseado na palavra de Deus. E você está se baseando em quê? Ou em quem? O segundo F que eu quero apresentar para você é o foco. Jesus ele mantinha um foco independente da circunstância. Independente de onde ele estava, ele mantinha o foco do seu propósito. O seu propósito era cumprir a vontade do Pai. E o seu propósito? Qual é? Jesus ele mantinha o foco, independente das circunstâncias, de momentos de alegria, de tristezas, independente da pressão que ele sofria. Jesus mantinha o foco. Para manter o foco, precisamos ter um fundamento, um alicerce firme, e Jesus tinha. Em terceiro, nós vemos o F, filtro. Precisamos filtrar aquilo que alimenta a nossa mente. Precisamos filtrar aquilo que alimenta o nosso coração. Como você tem filtrado aquilo que tem entrado em você? Como você tem filtrado esses dias de pandemia? Você tem visto como uma oportunidade ou você tem visto como uma dificuldade? Pois bem, é uma oportunidade para você se aproximar da tua família. É uma oportunidade para você ter comunhão, relacionamento íntimo com a sua família e com Deus. É uma oportunidade para você se aproximar de quem você ama, a sua família e de Deus. E por último, é a fé. Jesus seria um homem admirado, muito admirado, pelas faculdades, pelas universidades, por causa da sua grande liderança e pelas suas características de mestre. Mas se ele não tivesse fé, ele não seria um exemplo universal. Foi justamente a fé que fez com que o fundamento, o foco e o filtro se tornasse então um modelo para nós. Ele acreditava naquilo que ele fazia, ele acreditava naquilo para qual ele foi chamado, ele acreditava naquilo que Deus, o Pai, colocou no seu coração. E você?
Você crê naquilo que Deus colocou no teu coração? Como que está a sua fé? De todas as coisas, o que você deve guardar é a fé. Porque todas as outras coisas são temporárias. Tem início, tem meio e fim, que é a característica desse corpo físico, dessa vida física que temos. Mas a fé nos leva para a eternidade. Então, meu amado, então, minha amada, alimente a sua fé, busque relacionamento com Deus. Estudando um pouco sobre a terapia, nós vemos a logoterapia como a terceira escola de Viena. A primeira escola de Viena era a de Adler, e Adler falava que o homem ele busca o poder, é no poder que ele encontra o sentido na vida. Freud ele falava que se encontrava no prazer, e Viktor Frankl ele diz que na verdade encontramos sentido em Deus. No estado último, quando o ser humano não tem mais saída, é em Deus que encontramos sentido. Então, que você tenha sua fé firmada em Jesus, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Que Deus te abençoe abundantemente, que todas as suas decisões sejam baseadas na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que você deve ter guardada aqui. Um forte abraço.